Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na RCI. Estamos iniciando mais um programa Entre Livros, como sempre ao vivo, trazendo uma novidade, que é um lançamento aqui de Foz do Iguaçu, uma parceria entre a Universidade Uniamérica e a editora Epígrafe. O livro, o título dele é M. Boici, Parque Linear. Os autores são os organizadores, né? Alexandre Baltazar e Silvia Silva. O Alexandre ele é mestre em urbanismo pela PUC de Campinas, bacharel em arquitetura e urbanismo pela UFSC, e ele é também coordenador do curso de arquitetura da Uniamérica, especialista em políticas públicas, metodologias ativas de aprendizagem. Ele já atua há 20 anos em soluções de problemas urbanos como consultor de entidades públicas e privadas. A Silvia é mestre em engenharia hidráulica e saneamento pela USP e graduada em engenharia civil pela UEM. Ela é coordenadora do curso de engenharia civil também da Uniamérica, especialista em metodologias ativas de aprendizagem e atua mais de uma década em planejamentos e gestão de grandes obras. Muito bem, vocês sejam muito bem-vindos aqui no Entre Livros. E a primeira questão que eu penso que a gente pode começar é o seguinte: esse livro, ele inclusive tem aqui o subtítulo, né, Diagnóstico pró-reurbanização do maior rio urbano de Foz do Iguaçu. Então foi um trabalho feito pela Uniamérica em parceria com outras instituições, que depois vocês vão detalhar para a gente, que surgiu de uma necessidade a partir de um problema identificado nesse rio M. Boici, que corta aí a cidade de Foz, né? Vocês podem contar assim, um histórico para a gente, como que começou esse projeto, para a gente poder dividir aqui com o pessoal que está nos acompanhando? Olha, só para falar para vocês, a gente está aqui ao vivo na rádio, nós estamos também no Facebook e nós já temos a Isoé, Deise Pedroso, lá de Florianópolis, ela já deu boa tarde para todos nós aqui, né? E a Grace Dornelles também está conectada. Caso você que esteja nos acompanhando queira participar desse debate, tenha curiosidades, tenham contribuições até a fazer, né? Você sinta-se à vontade para poder interagir com a gente, enviar aí seus comentários, dúvidas, sugestões, e a gente vai estar aqui, né, trazendo para o debate. Então, vamos fazer um histórico desse projeto? Vamos lá. Boa tarde. Antes de mais nada, boa tarde, Rose, boa tarde aos nossos ouvintes da RCI. É uma honra para a gente estar aqui sempre, né? E o projeto do Parque Linear do Boici, às vezes algumas pessoas perguntam, mas que rio é esse que eu não conheço, né? Puxa. E é um rio que tem 9 quilômetros de extensão e a bacia do Boici ocupa em torno de 50% da área urbana de Foz. Significa que é um rio importante para a cidade. Poucas pessoas conhecem porque a cidade deu as costas para o rio, né? Mas o rio é um rio bonito, ele não é um rio poluído, ele tem alguns pontos de poluição, mas assim, é um rio muito bonito, em excelentes condições para um projeto como esse do Parque Linear. Como que surgiu essa história? O secretário de Planejamento atual, Elcídio Cavalcante, ele bateu na porta lá da Uniamérica com a proposta, assim, olha, nós temos um problema que é o rio Boici, e o prefeito tem intenção de fazer um parque linear, só que a gente precisa de um estudo, precisamos de um projeto. E aí, na ocasião, o nosso reitor, o Rion, ele chegou e falou assim, olha, tem como a gente jogar isso dentro da sala de aula? Porque a Uniamérica trabalha com metodologias ativas e o que a gente procura é problema, né? Só que um problema da magnitude do Boici, são 9 quilômetros. Poxa, né? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Quando eu me deparei com a situação, a primeira coisa que eu fiz, não é um problema de arquitetura apenas, é um problema de infraestrutura. Foi aí que eu procurei a Silvia, e a Silvia, na mesma hora, né, o temperamento dela, bora, estamos juntos, vamos fazer. Que bacana. Aí, o que a gente fez? A gente tem um pouco de idealismo nisso, a nossa vontade de efetivamente fazer alguma coisa pela cidade. Nós juntamos 2 turmas, uma de arquitetura e uma de engenharia civil, na mesma sala, foram 56 alunos, e aí nós dividimos o rio em 9 trechos, e separamos em trechos e grupos. Cada grupo que fez o projeto tinham 9 alunos, não,
Era 4 da arquitetura e 7 7 alunos cada grupo. Então a gente forçou uma integração, que é importante, o arquiteto e o engenheiro trabalharem juntos. De vários anos, por exemplo, dentro da engenharia, tinha várias turmas da engenharia? Não. É uma turma só de cada Era o curso. 6º período da arquitetura. E o 4º da engenharia civil. Isso. Tá. Então, o que a gente fez, né? Operação Urbana Consorciada é um projeto integrador da arquitetura do 8º período, na nossa matriz curricular. Eu puxei para o 6º para atender a demanda da prefeitura. E a Silvia já tinha me escalado para dar aula de planejamento urbano na engenharia civil. Poxa, porque aí eu pensei, prática. Exato. Então, assim, eu tenho planejamento urbano na civil e operação urbana na arquitetura, vamos fazer um único projeto, porque os alunos vão aprender um conteúdo que vai atender ao objetivo, tanto para engenharia quanto para arquitetura. Só que 56 alunos demandou mais professores. Então, foi eu, a professora Silvia, a professora Thaís Soares, foram 3 professores para poder orientar esses 56 alunos. Aí a gente começou a desenvolver, exatamente. Isso é um lado bom da Uniamérica, né? Que tem essa conversa mais assim estreita com a comunidade, né? Tem uma proposta mais de soluções práticas, mesmo não só na teoria, né? Então, as pessoas, os acadêmicos, eles fazem esse exercício de colocar a profissão na prática, né, durante o curso. Exatamente. A gente pega o aprender fazendo levado às últimas consequências. Tem que aprender fazendo. Então, fazer o quê? Vamos aproveitar que tem um conteúdo a ser aprendido e aplicar na resolução de um problema real. Entende? Então a gente já está começando a ser conhecido na cidade como uma instituição de ensino que pode oferecer soluções. E foi por isso que o secretário de Planejamento foi lá. Disse, olha, se vocês fazem projetos e ajudam a sociedade, por que não fazer este projeto especificamente? A gente abraçou e aí começamos o desenvolvimento e assim, cá entre nós, né, superou muito a nossa expectativa. Poxa, a nossa intenção era que a Civil e a Arquitetura fizesse um projeto, entregasse para a Prefeitura no final do semestre, né? Não, só de sair um livro disso daí, você vê o resultado, né, daqui materializado, né? Mas eu só queria falar para vocês que a Marisa Nucci deu aqui um boa tarde a todos, e o Fabiano Berlink Neumann também entrou para nos acompanhar pelo Facebook. A gente vai dar um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta mais com MBoici, Parque Linear. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13h12. Na Copel, cuidar do meio ambiente e das pessoas é prioridade. Por isso, nossas ações são pautadas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Faça parte deste movimento você também. Baixe os gibis da Turma da Mônica em nosso site e ajude a divulgar os ODS na sua comunidade. Saiba mais em copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Oi, amiga! Tô largada aqui em casa. Ai, arrasou. Já peguei meu céu com rádio e vou pro parque correr. Tô precisando queimar uns bacons. Arrasou. Com rádio no celular eu não gasto internet nem bateria. Tudo de graça. Não gasta internet? Ah, você paga pra ouvir música no celular? Cuidado pra não pagar de boba, hein? Falou em música, notícias e esportes sem gastar internet? Falou celular com rádio. Rádio é de graça. Você quer a melhor internet por fibra ótica de Foz? Conheça a internet da Linca Telecomunicações, antiga NetFoz. Devolvemos o dinheiro da instalação se não for a melhor internet que você já teve. Além disso, temos um suporte em até 1 hora no horário comercial. Participe da nossa promoção do mês de março e ganhe 50% de desconto na instalação de internet por fibra ótica. Para participar, entre em nosso Facebook, Linca NetFoz, e pegue o código promocional. É simples assim. Entrou no nosso Facebook, anotou, ligou, ganhou. Mas corra! Essa promoção no Facebook da Linca vai até o dia 31 de março. Ligue agora mesmo, 3523-0533. Repetindo, 3523-0533. Linca, a melhor internet por fibra ótica de Foz.
Utilidades domésticas, Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio, Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos de volta com Alexandre Baltazar e Silvia Silva, falando sobre esse projeto, né, que foi desenvolvido aí a partir da Uniamérica, sobre o rio Mboici. Mas, Silvia, então, quais eram, na verdade, assim, a problemática e como que foi o início desse trabalho? Bom, a prefeitura, quando ela nos procurou, eu acho que o ponto crucial para a procura é que o Boici ele tem um histórico muito grande de enchentes, né, inundações, porque ele está dentro de uma área que é muito impermeabilizada, ele tem uma falta de mata ciliar grande em alguns trechos, então a gente acaba tendo várias inundações, inclusive aqui próximo ao ponto que a gente está, é um ponto de inundações históricas, né? Então, a partir dessa necessidade, eu acho que foi a necessidade maior, né, Alexandre? Que a prefeitura enxergou para que deveria ser feita alguma coisa com relação a esse rio. Uhum. Mas, ao longo do desenvolvimento do trabalho, e nisso a expedição que foi organizada, que a gente percorreu durante 4 dias, esse rio de ponta a ponta, com todos os acadêmicos dos cursos de engenharia civil, engenharia de arquitetura. Gente, foi uma aventura isso, né? De mais 6 cursos, né, que vieram junto com a gente. Me ajuda a lembrar aí, Alexandre, enfermagem, serviço social, administração, biomedicina, biologia também. Biologia. Então, mais 6 cursos se juntaram aos 2 iniciais, e juntos ainda com outras entidades, né, ONGs. A ONG Aldeias Infantis, eles participaram, o Alex participou todos os dias com a gente também. Então, a própria Munila acabou entrando no projeto também, então todas essas pessoas, a gente reuniu todo mundo num grande grupo e a gente percorreu esse rio durante 4 dias, próximo ao feriado de 7 de setembro, e a gente foi, e aí quando a gente começou a percorrer, né, esse rio, a gente começou a ver e sentir na pele outros problemas que a gente tinha associado, não só o problema das inundações, né. Então, aí a gente teve a oportunidade de verificar, por exemplo, o pessoal da biologia fez toda uma avaliação da questão da vegetação do entorno desse rio, que está bastante degradado em alguns pontos. Espécies invasoras tem que ser retiradas. São questões técnicas da área da biologia, entende? Eles fizeram no capítulo, por exemplo, da flora, do curso de biologia, analisando toda essa questão, né, nessa problemática. Bem interessante. Então, é até legal a gente entender, por exemplo, um dado importante que foi trazido por essa pesquisa da biologia, foi que essas espécies invasoras, inclusive, elas contribuem para essas enchentes, uma vez que elas são espécies que elas se quebram muito fácil e caem no leito do rio e acabam causando entupimento, obstrução, né? E então houve essa avaliação, houve avaliação também da questão da infraestrutura. A gente tem que entender que ele é um rio urbano. Sendo um rio urbano, a gente tem uma série de pontes, passarelas cruzando ele, né? E que também a gente acabou avaliando isso, principalmente o curso de arquitetura, né, fez uma avaliação dessa questão de infraestrutura, de mobiliário urbano, de como que isso estava resolvido no entorno desse rio. Foi feita uma avaliação também da questão das ocupações. A gente tem em torno de 1.600 famílias, né? 546 famílias. 546 famílias que estão no entorno desse rio, algumas em uma situação, né, a gente pode chamar assim de favelização, mas existe muita ocupação que não tem essa característica, que é até uma coisa interessante, porque está num local, são ocupações irregulares, irregulares e ilegais, que estão dentro da mata ciliar.
Isso, só que não necessariamente com a característica de favelização. Então, é algo bem interessante que a gente pôde constatar ao longo da nossa expedição. Tem um problema, Silvia tocou aqui nessa inundação periódica que acontece aqui na região dessa baixada do Boici. Tem uma ponte aqui do lado do Hotel Lanville, que ela tem um pilar central. Então, você imagina, o rio ele vem, tem um pilar no meio do rio. Puxa. E tem uma tubulação atravessando na horizontal. Então, aquilo forma praticamente uma grade. Então, já aconteceu, tem relatos de um sofá ser trazido pelo rio, ele para exatamente ali, aí essas espécies invasoras que se reproduzem com muita rapidez, numa enchente, elas são arrastadas e aquilo começa a acumular lixo. Uma peneira. E aqui é o único ponto do rio onde ele é canalizado. Então, a água ela vem com muita velocidade, afunila, aí tem esse bloqueio, naturalmente vai Gente, o coitado do rio não tem culpa, né? Se a gente vai lá e a gente tem que entender, altera o espaço, né, biológico, ecológico, como é que a gente chama isso? Natural mesmo, sim, né? E aí a gente vê como é um problema sistêmico. Você vê, a relação de uma planta invasora com a inundação, eu aprendi durante a expedição. Poxa, eu tenho mestrado na área de urbanismo, né? Pesquisei inclusive despoluição de bacia. Mas assim, olha como a coisa é sistêmica, né? Então você tem uma espécie invasora que contribui com a inundação. Um diagnóstico, ele tem que contemplar todas essas variáveis. Joga o sofazinho no meio do rio. Que é outro ponto que a gente, até durante a expedição, gostaria de chamar a atenção, né? Porque se tem a visão de que aquelas pessoas que estão habitando irregularmente no entorno do rio, são essas pessoas que estão jogando esse lixo para dentro do rio. E não necessariamente, claro. Elas também têm a contribuição delas, mas a gente tem que entender que o rio, ele é o ponto mais baixo ali da bacia. Então, todo esse território de Foz do Iguaçu que vai desaguar a água ali naquele rio, então todas essas pessoas, de repente até o lixinho próximo da nossa casa lá, vai parar dentro do rio. Então a população ela tem que também ter essa consciência. As pessoas não têm noção do que significa bacia. A pessoa não tem noção de que uma ação dela vai desencadear uma enchente que pode afetar a vida de uma outra pessoa que perde tudo numa enchente. Então, por exemplo, quem está nos ouvindo agora andando de carro, fique sabendo, 50% da área urbana de Foz do Iguaçu, se você jogar um lixo no chão, ele vai passar aqui embaixo do Mercado Mufato. Exatamente nesse ponto que a gente está falando que existe uma barreira de lixo. Entende? Então, essa consciência das ações de um cidadão irresponsável, que jogar lixo no chão é uma irresponsabilidade, acaba acarretando essas inundações. Entende? Então, por isso que é um problema, quando a gente fala de um problema sistêmico, não é um projeto paisagístico. No mesmo momento que o secretário pediu esse projeto, a gente viu que não é arquitetura. Por quê? Ponte, vazão, são cálculos que normalmente a engenharia civil faz, ou engenharia sanitária, engenharia hidráulica, entende? Então a gente detectou esses pontos e os alunos da civil planejaram essas lagoas de retenção, ou seja, quando tem uma chuva muito forte, essa água poder transbordar num local previsto para isso. E aí, oportunamente, essa água é escoada para evitar que ela invada lojas, casas e etc. Porque ele ficar no fluxo normal, já não existe mais essa possibilidade. Vamos supor que a gente pare de jogar lixo. Mesmo assim, teria que ter algum outro recurso. Porque ele já é um rio modificado, né? A gente tem que entender que ele já está modificado em alguns trechos, então... E a impermeabilização do solo dificulta essa situação. Então, por exemplo, se nós quiséssemos não fazer lagoa de retenção nenhuma, nós teríamos que aumentar a permeabilidade do solo, ou seja, tirar asfalto, tirar piso de concreto, para que a chuva pudesse, onde ela cai, ela ser infiltrada no solo. Não é só o rio em si, na verdade. Não, é a bacia. Metade da área urbana de Foz, toda gota d'água que cai em qualquer calçado, em qualquer rua, vem para cá. Que bacana, né, essa iniciativa, porque você vê, a gente tá morando aqui na cidade e a gente não tem noção dessa realidade que tá ali do lado, né? Exato. Agora, essa participação aí de outras instituições e tal, foi vocês que tomaram essa iniciativa. Ok, vamos lá, vamos fazer, mas vocês começaram a ver que existia essa necessidade e foram, então, aglutinando mais gente, né? Exato. Você quer comentar, Silvia? Vamos lá. Bom, foi um processo meio natural, né? Na realidade, as pessoas, né? A gente fala nas entidades, mas são as pessoas, né? Elas começaram, quando o projeto começou a acontecer, naturalmente,
falou, opa, puxa vida, posso contribuir nisso aqui também. Muita gente chegou e opa, também quero. Exatamente. Então, nisso veio ajuda, né, da própria Itaipu, PTI, a Sanepar, que a gente tem que destacar também, ajudou muita gente nesse projeto, uma vez que a gente tem que entender que a Sanepar é diretamente influenciada por esse problema, uma vez que os interceptores de esgoto da cidade andam ao longo do Boici. Para quem não sabe o que é interceptor, é a canalização de esgoto que desce, que é coletado da cidade, ele vai correr pelo ponto mais baixo da bacia. Então, tem toda essa tubulação ela anda um bom trecho do Boici até ser levado para a estação de tratamento de esgoto. Então, que fica ao lado da foz, próximo da foz. Então, a Sanepar, ela é muito impactada por essa problemática que existe no Boici. Então, houve um interesse, né, de participação, uma vez que é um problema para eles também. Então, durante o processo, naturalmente, foram surgindo esses agentes. E quando a gente viu, estava um projeto muito maior do que a gente imaginou. Exato. Teve uma reunião específica que foi quando eu diria que eu acordei para a dimensão que o projeto estava ganhando. Foi uma reunião onde tinham 30 participantes, tinham 4 secretarias do município. Poxa. A Secretaria Assistência Social participou, a Secretaria de Meio Ambiente participou, o Foz Habita, que é uma autarquia, mas é prefeitura, participou, a Secretaria de Planejamento, e aí tinha representantes da Itaipu, do PTI, da aldeia... Aldeias Infantis, o Alex, tinha outras 2 pessoas da Aldeias que participaram também, a Unila, coordenador de arquitetura, participou, o atual pró-reitor acadêmico participou, o Lúcio Freitas e o Marcos Vitorino. Quando eu vi aquele grupo todo, né, tava eu, a Silvia, vários coordenadores da arquitetura, da enfermagem, enfim, quando eu vi aquilo, assim, gente, esse projeto não é mais da Uniamérica, porque as decisões estavam sendo tomadas e todos estavam participando. Sim. Então aquilo me chamou a atenção, assim, caramba, superou a nossa expectativa. Isso dá-se o nome de governança urbana. É quando você tem diversos atores que representam setores diferenciados, discutindo a melhor forma de resolver uma situação. E aí teve uma situação que foi, eu acho que é mérito desse grupo, né, Silvia? Foi o seguinte, para onde relocar essas famílias? Qualquer projeto urbanístico, né, que se formos pesquisar na internet, quando você tem uma favela, a palavra é realocação, ou seja, você tem que fazer a remoção daquelas pessoas e levar para outro lugar. É aí que a gente vê, às vezes, nos telejornais, bala de borracha, gás lacrimogêneo, trator de esteira, porque a polícia chega para fazer a remoção daquelas pessoas que não tem para onde ir. Aí é um problema sério. E nós, através do curso de administração, entrevistamos 50% das famílias. Mais de 200 famílias foram entrevistadas, dessas que moram na margem precisam sair. Praticamente houve uma unanimidade onde todos disseram, não, a gente topa sair, mas desde que seja perto. E no início, isso não estava claro para nós e nem para a prefeitura. Havia a possibilidade deles irem para Três Lagoas, para a Cidade Nova. E aí, esse grupo, que é essa governança que se criou, bateu na mesa. Não, se estamos fazendo um projeto para o melhor para Foz, esse povo vai ter que ser realocado para no máximo 1 quilômetro de distância. E aí foi que o prefeito assumiu esse compromisso, e na largada da expedição ele colocou que as realocações seriam para próximo do parque. Porque por que essas pessoas não podem usufruir do parque depois de pronto? Por que elas têm que ser mandadas embora? E outra, elas têm toda uma história, um vínculo com o local, né? Há quantos anos elas estão morando ali, né? Exato. E isso foi dessa governança. Não é coisa da Uniamérica que dá cabeça de para outras áreas da cidade, para outras áreas problemáticas. Exato, né? exato. Excelente, né? Eu acho que o que contribuiu para isso foi, até um certo ponto, nós da Uniamérica não requerermos como é que a gente pode dizer? Apropriação do projeto. Excelente. Entende? Quando a gente viu que tinha escapado da nossa mão, eu não fiquei preocupado. Nossa. A gente conversou muito sobre isso. Pelo Gente, contrário, né? Exato, não é mais nosso projeto, mas que bom. A gente está aí organizando esse livro, mas o diagnóstico também não é meu, nem da Silvia. Não. Tem diversos autores. É trabalho acadêmico. Os nossos alunos, que tem alguns até que estão assistindo, eles são os autores desses trabalhos. E a gente vai lançar agora o volume 2, que são os desenhos. É onde a população vai ver como vai ficar a nossa proposta, né, do projeto do Parque Linear. Então é um projeto que não é nosso, ele transcendeu a nossa expectativa, e todas essas entidades que a gente falou têm mérito
a gente ter chegado onde a gente chegou. Olha, Alexandre, muito bom. O Fabiano, ele disse o seguinte: precisamos cuidar dos nossos rios. Deus, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Né? O Rogério Lopes de Oliveira, lá de São Paulo, também Deus, parabéns aí, Alexandre, né, Silvia e alunos. E a gente vai, então, para o nosso próximo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Entre Livros. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar, você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Se preferir, vá até a Ademilar, na Rua Rui Barbosa, 1032, Sala 2, Centro, ou ligue 3029-3323. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Conversando então com o Alexandre Baltazar e a Silvia Silva sobre esse projeto do Parque Linear aqui no Rio Boici. Então vocês estavam falando para a gente que foram vários atores, né? Na verdade, então, foi um projeto coletivo, envolveu uma série de instâncias, instituições, órgãos públicos, né? E vocês querem falar um pouco, então, dessa participação, como que foi, né, e o resultado desse trabalho? Bom, a gente teve alguns trabalhos que já vieram da pesquisa que a gente estava realizando na Uniamérica, ali dentro do projeto integrador, né, que a gente já... daí saíram diversos trabalhos, mas a gente destaca também que ao longo do processo, outros trabalhos foram se agregando. Então, a exemplo disso, a gente tem, por exemplo, tem um professor da Unilo, o professor Glaucio, e ele, junto com um orientado dele de TCC, eles fizeram todo um estudo de vazão de um trecho crítico de inundação que a gente tinha, que é aqui no próximo da Baixada do Boici, e que, ao saberem do projeto, eles também se uniram a gente e hoje compõem um capítulo de livro bem interessante, porque ele traz dados que podem ser usados futuramente até pela administração pública para dimensionamento de obras, enfim. A gente tem também um outro TCC que foi feito dentro da Uniamérica, já sob minha orientação, de uma aluna que se chama Lídia Bandelli. Ela fez um trabalho bem interessante de geoprocessamento de toda a bacia.
Então, dados hidrológicos que a gente não dispunha, né, de dados, por exemplo, questão de impermeabilização, a quantidade de mata ciliar que a gente tem presente, quais são os parâmetros hidrológicos que a gente tem para dimensionamento de vazões e fazer modelação, né? Então, hoje ela fez um trabalho bem interessante com geoprocessamento. É só interessante ressaltar um aspecto que a Silvia colocou aqui. Esse aluno da UNILA, orientado pelo professor Glaucio, é um aluno do Equador. Olha. Então ele esteve aqui e fez o trabalho dele com essa orientação focado no Boici. Uhum. Então quando a gente fala de um gargalo, onde há uma inundação da parte aqui da região do Boici, precisa se planejar essa lagoa de contenção. E a gente só consegue fazer isso sabendo qual é a vazão do rio. Uhum. Se é um rio que tem você represar o rio Amazonas é uma coisa, você represar o rio Boici é outra. Uhum. Qual que é a diferença? Vazão de água. Qual é a vazão do Boici? Ninguém sabia. Poxa. Entende? E esse trabalho contribui com isso. Então ele já está morando no Equador, e ele mandou para nós, manda um livro para mim, a gente vai dar um jeito de despachar. Então uma contribuição muito importante. E tem outros trabalhos também, né? Foi muito interessante o processo, porque nos últimos minutos, né, Alexandre, da elaboração do livro, num determinado momento, Alexandre e eu, a gente estava escrevendo um capítulo, e obviamente a gente estava buscando referências, né? E aí, ao buscar as referências, eis que surge outros atores na história, né? A Viviane, a Noeli, a Solange, que já tinham feito um trabalho de pesquisa anteriormente num dos trechos do Boici. Elas tinham um trabalho de especialização, né, Alexandre? Uma pós-graduação da UNILA. E elas tinham uma pesquisa também que vinha totalmente ao encontro daquilo que a gente tinha feito. São professoras da rede pública municipal. Poxa. E aí a gente entrou em contato com elas, e elas também prontamente, com a maior disponibilidade do mundo, toparam, e hoje elas também têm um capítulo dentro do livro, trazendo essa contribuição delas. Então, para você ter noção de como a coisa ganhou proporção. Fugiu um pouco daquilo, apenas do projeto que a gente estava desenvolvendo. A gente foi agregando, e hoje o resultado está aí. Isso aqui é um instrumento para a própria prefeitura, na hora dela, olha... Né, o estudo está aqui, né? Esse é só o diagnóstico. Exato. Né? E agora, né? Vai ser feito aqui. E ele é muito amplo, porque ele tem também contribuição, por exemplo, do curso de serviço social. Então tem uma avaliação sobre esse aspecto. Tem uma avaliação que foi feita pelo curso de enfermagem, que a gente começa a entender aquela população. Nem vai relacionar a enfermagem com um trabalho desse, né? Sim. Pois mas aquela população que habita ao redor do rio, ela também tem uma história, ela também tem as necessidades. Se a gente pensa que a gente vai construir um parque, a gente tem que entender essa população que está ali. Então, ele é um diagnóstico bem amplo, eu diria. Ele talvez não seja tão quantitativo, né, Alexandre? Eu sempre falo que ele é mais qualitativo, porque quantitativo a gente teria que ter tido um tempo maior de avaliação, de análise. Então, nosso tempo de coleta de dados, ele foi relativamente curto, em função até do que acontece dentro da faculdade. Um trabalho de 4 meses. Trabalho de 4 meses. Então, obviamente, a gente tem consciência dessa diferença, né? Por exemplo, com relação à qualidade de água, a gente tem uma série de avaliação que ela é relativamente curta. Então, ela não é um trabalho tão quantitativo, mas ele é qualitativo, e nesse aspecto ele é muito rico, porque ele tem diversas contribuições de diversas áreas. Então, num primeiro momento, eu acho que para quem pegar esse material e quiser utilizar ele para desenvolver um trabalho mais aprofundado, é uma pesquisa que não acaba aqui, né? Exato. A gente abriu uma picada, a gente mostrou uma forma de fazer, exatamente. E tem que dar continuidade. Não, e outros projetos vão aparecer, sim, né? E outra, na UNILA, na Uniamérica, na UDC, Cesufos e outras instituições que quiserem entrar, esse sistema que a gente, querendo ou não, começou de governança, ele é totalmente aberto. Qualquer pessoa, qualquer aluno de qualquer instituição que quiser participar desse, eu diria, um movimento que aconteceu, será bem-vindo.
Entende? Então, análise de água, a gente conversou muito durante a elaboração do livro, sabendo que você não faz análise de água de um rio num recorte muito curto de tempo. Você tem que fazer periodicamente, no inverno, no verão, em época de seca, em época de chuvas. Temos que entender que Foz do Iguaçu é uma cidade turística também, que tem uma flutuação de população grande, em função de feriados, etc. Para o nosso ouvinte, por exemplo, que diferença faz? Se você fazer análise de água depois de uma grande enxurrada, o rio vai estar lavado. Entende? Se você pega uma época de seca, você tem praticamente correndo no rio só o que se joga de esgoto. Entende? Exagerando um pouco. Sim. Então, na hora que você começa a fazer medições de alta vazão, de baixa vazão, em várias épocas do ano, aí dá para dar uma nota específica. Ó, esse rio, a poluição dele é X. O que a gente percebeu, tanto em loco, caminhando pelo rio, em todos os trechos da nascente até a foz, e depois analisando essa questão da água, né, o resultado, a gente viu que não é um rio problemático, não é um rio difícil de recuperar. Então, para fazer o parque linear, e a Sanepar está ciente disso, o Newton Pérez acompanhou todo esse trabalho, que é o gerente regional, sabe que vai ter trabalho para a Sanepar. Ainda há pontos que precisam de melhorias, mas está no fluxo de resolução disso, porque não adianta você inaugurar um parque linear com cheiro de esgoto, num ponto aqui e outro lá, entende? Mas é muito pouco, nós percorremos e, assim, tem recantos maravilhosos. A gente viu várias cascatas ao longo dessa... e assim, a Foz vai se surpreender na hora que conhecer, caminhando, o que é o Rio Boici. O que eu gostaria de destacar, né, com relação a essa questão de esgoto? A gente tem que entender que essa população que ocupa irregularmente essas margens, a Sanepar, ela não pode coletar o esgoto dessa população. Ela não... porque eles estão numa região irregular. Então, essa população, ela lança esse esgoto in natura diretamente no rio. Caramba! Né? Então, são dois pontos. Um dos pontos é a questão que a Sanepar ela tem o interceptor de esgoto que está andando nas margens do rio, uma grande parte, que esse é do esgoto regular, né, da cidade, normal, que é coletado. E tem também essa questão do esgoto clandestino. Ou seja, na verdade, vocês fizeram um diagnóstico, mas ele não está estanque, né? Não. Ele é um diagnóstico que ainda precisa ser mensurado em várias áreas, né? E ele vai ter aí como consequência alguma ação, né? Porque também não adianta nada, vocês identificam uma série de problemas, até apresentam soluções, olha, vamos resolvendo isso dessa maneira, mas se não houver uma iniciativa prática, política, né, das instâncias aí governamentais, né, da prefeitura e outros órgãos, isso aqui também vai ser um trabalho bonito para se ver, né? Mas não é essa a proposta. A prefeitura ela já assumiu um compromisso de dar continuidade com isso? Como é que é? Olha, a prefeitura foi assim, aconteceu que também faz parte dessa superação de expectativas, né? Quando a gente entregou o anteprojeto, né, o estudo, o diagnóstico, para a prefeitura, isso foi feito lá no auditório da Itaipu, foi uma entrega formal, com a presença do nosso reitor, a presença do prefeito. Nós fizemos a entrega, o que a prefeitura fez? Pegou esse estudo e chamou agências de financiamento. Inclusive eu fui convidado para apresentar o projeto dos nossos alunos. E aí foi na época de férias, eu fui lá, apresentei para a agência chinesa e a agência francesa. E o que acontece? Nós sensibilizamos, através do estudo, a viabilidade técnica desse projeto. Nós apresentamos números, né? Quanto custaria fazer esse empreendimento, e a agência francesa, sensibilizada, fez algumas exigências. Foz não estava bem ranqueada, porque tem isso também, para você poder pegar um financiamento, você tem que ter uma nota, aquela A, B, mais, menos. E eu sei que Foz conseguiu, através do saneamento que vem sendo feito, conseguiu subir um ponto, e a agência francesa, então, assinou um compromisso através do Ministério de Desenvolvimento, e esse financiamento foi acordado, né, já foi aprovado na Câmara, e agora está em processo de licitação. Então, a agência francesa vai fazer um aporte de 33 milhões de dólares,
Isso hoje dá em torno de 140 milhões, 150 milhões de reais. E aí a prefeitura, ao invés de ficar restrita apenas ao Boici, eles ampliaram para Foz do Monjolo e Ouro Verde. O Ouro Verde é muito mais complicado que o Boici. Ou seja, vai ser formada uma outra equipe para fazer esse trabalho? Na verdade, assim, vai ser feita uma licitação para contratar uma empresa que vai desenvolver o projeto. Porque nós fizemos um estudo, não é um anteprojeto, tem desenhos, tem ideias fantásticas, né? E aí a empresa que vencer a licitação, ela vai desenvolver o projeto e vai ter uma outra empresa que vai fazer a construção disso. Isso através de licitação pública. O que ficou, assim, a gente fica muito honrado com isso, é que o nosso estudo ele vai fazer parte do termo de referência. Entende? Então, o que é o termo de referência? É um documento que esmiuça como tem que ser feito o projeto. E um dos requisitos da agência francesa é de que seja um projeto participativo. Entende? Com isso a gente lava a alma, assim como a relocação das famílias tem que ficar próxima do rio, que eu considero isso uma vitória desse projeto. O segundo aspecto é de que o projeto tem que ter a cara de Foz. Isso você só consegue perguntando para a população qual é o parque que a cidade quer. Poxa, excelente. Poxa, olha, Alexandre, tem mais? Daqui a pouquinho a gente vai dar aí mais nosso último intervalo, mas aguardem. A gente volta em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio. Uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. O Restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. 13h46. Você não precisa nem sair de casa, nem ficar na fila, nem gastar papel. Baixe logo o aplicativo da Copel. No aplicativo da Copel, você consulta débitos e pode alterar a data de vencimento da conta de luz. Programar o melhor vencimento é seu direito e nosso compromisso. Baixe logo o aplicativo da Copel. Copel, pura energia. Governo do Paraná. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Bom, nós estamos então conversando aqui com o Alexandre Baltazar. A Silvia, ela precisou aí, né, esse último bloco resolver, a gente infelizmente não está mais com ela aqui presente, mas o Alexandre vai conversar com a gente aqui sobre o desdobramento, né, Alexandre? Quais seriam então os próximos passos? Ok, vai ser uma nova, uma obra vai ser feita, né, vai fazer dessa região um parque, né, essa empresa já está sendo feita a licitação para isso, mas o que acontece depois? Esse outro livro que você está falando que vocês vão colocar, vocês vão publicar,
faz parte disso, desse próximo Sim, passo? esse que a gente acabou de lançar é o volume 1, que é o diagnóstico. O volume 2 é o projeto propriamente dito, o desenho. Então, assim, muitas imagens, inclusive, ajudam a prefeitura a ilustrar o projeto Reinventando Foz, e aí nós vamos fazer uma publicação onde todos os desenhos e estudos que os alunos fizeram vão estar contemplados. Então, por exemplo, quem mora próximo do Boici vai poder ver qual é o trecho e quais são as intervenções propostas para aquela localidade. Então, são 2 livros, na verdade, que os alunos fizeram, né, que nós orientamos. E essa empresa que virá, ela vai estar fazendo o projeto de acordo com esses desenhos, ou ela vai Exato. poder ter uma autonomia? No workshop que nós tivemos na sexta-feira passada, né, que o arquiteto que faz parte da equipe do escritório do Jaime Lerner, que foi contratado para fazer o termo de referência, ele colocou que o estudo do Parque Linear do Boici que nós desenvolvemos fará parte do termo de referência. Então, assim, o que é o termo de referência? Deixa eu detalhar um pouquinho mais isso. Quando você faz uma licitação para um projeto, as empresas elas vão dar um orçamento para desenvolver o projeto, né? Como que ela vai dar um orçamento sem saber exatamente qual é a expectativa, o que tem que ser feito nesse parque linear? Então, o termo de referência ele vai detalhar isso. Então ele vai dizer, olha, tem que ter ciclovia, calçada, tem que prever quiosques para serviços e comércio, né, local, a pessoa poder comprar uma água, comprar um sorvete ao longo do parque linear, vai ter uma banca, vai ter, o que mais que vai ter nesse parque linear? O termo de referência vai falar sobre isso, né? E o Taco Horda, que é esse arquiteto que esteve presente no workshop, ele colocou que o estudo desenvolvido vai fazer parte do termo de referência. Isso significa que a empresa que for contratada para detalhar o projeto, aprovar na prefeitura e etc., e servir de base para a obra, ela vai ter que analisar esse diagnóstico. Até porque, veja, nós fizemos um estudo acadêmico, só que tem ideias brilhantes nesses 9 quilômetros. Os alunos tiveram ideias, assim, fantásticas. Mas cabeças pensam melhor, né? Com certeza. E assim, a gente dá muito valor para o nosso acadêmico, porque quando o aluno está em formação, querendo ou não, ele ainda não foi formatado pelo mercado. Entende? Então ele consegue pensar assim fora da casinha, ele especula, e se a gente fizer desse jeito? E se fizer daquela forma? Por que a gente não pode fazer assim? E a gente dá vazão para essa criatividade. E isso também é um diferencial da Uniamérica, que a gente percebe que muitas faculdades de arquitetura, isso no mundo inteiro, você tem professores, às vezes, que se adonam do projeto do aluno. Eu costumo citar um exemplo. Um aluno uma vez chegou para mim, logo no início do curso, e falou assim, professor, eu posso colocar um espelho d'água na minha praça? Aí eu falei assim, por que você está perguntando isso para mim? Não, eu quero saber se eu posso. Eu disse, mas o projeto é teu. Quer colocar, você coloca. Ah, é? Então eu vou fazer. Beleza. Aí no momento em que, se o projeto é dele, por que ele pergunta para o professor? Né? Porque há uma tendência do aluno ser cerceado na criatividade dele, né? E aí, depois que a gente, né, ok, vai em frente, coloca o teu espelho d'água, mas assim, qual a profundidade que você vai fazer? É um espaço público, e se uma criança cai no espelho d'água? Aí ele começa a pensar como arquiteto de que forma que ele vai calçar para que o espelho d'água, espelho d'água para quem não conhece o termo, né, é um laguinho que você faz numa praça. Fica bacana, fica bonito, compõe a paisagem. Aí ele começou a pensar como arquiteto para fazer com que o espelho d'água não virasse um problema, para não acontecer nenhum acidente, mas o projeto é dele. Essa liberdade que a gente dá para os alunos criarem, essa autoria, onde eles se adonam do processo criativo e do projeto deles, faz com que ideias muito bacanas aconteçam. E a gente tem, por exemplo, no site da Uniamérica, se quem estiver ouvindo, quiser dar uma pesquisada, nós temos trabalhos de alunos do primeiro período que mostram o que é essa criatividade. Então, uniamerica.br/monumento urbano. Esse link, dá para colocar aí no chat para os nossos ouvintes, é uniamerica.br/monumento urbano. Ali vocês vão ver trabalhos de alunos do primeiro período, de vários anos, né? E a criatividade é fora de série. uniamerica.br/monumento urbano, tudo junto. E aí, no estudo desenvolvido para o Parque Linear do Boici, tem ideias fantásticas. Então, veja, nós não temos a expectativa que a empresa vencedora execute esse estudo nosso. Mas o nosso estudo pode ser inspirador. E tem uma coisa ainda mais séria, que é a pesquisa desenvolvida pelo curso de administração,
fez uma enquete, perguntou para a comunidade qual é o parque linear, qual é a expectativa, o que Foz quer nesse parque linear. Entende? Porque se o projeto realmente não contemplar a participação da sociedade, vai ser um projeto alienígena, sabe? É um projeto que as pessoas olham, acham aquilo estranho, às vezes até acham bonito, mas não diz respeito a elas. Quando não há uma apropriação do espaço público, ele é mais facilmente vandalizado, ele, sabe? As pessoas não se apropriam. Agora, isso seria mais um ponto turístico para Foz, né? Com certeza, com certeza. E outra, 9 quilômetros. É muita coisa. Imagine você pegar uma bicicleta lá para trás do Hotel Recanto Parque, onde estão as nascentes, e você vem sem pedalar até o Rio Paraná. Caramba! Porque o rio, ele desce por gravidade. Então, praticamente, você dá uma pedaladinha aqui, outra lá, você vai... Aí, na volta, você vai fazer um pouquinho mais de exercício, mas é essa a intenção, né? Você ter ciclovias e calçadas como uma alternativa de lazer. Eu corro na Paraná, na Avenida Paraná. Então, eu faço os 4, 5 quilômetros, e é um trecho emborrachado, que é bem bacana, mas a gente tem que ficar indo e voltando, entende? A gente ainda não tem aqui uma pista... respirando o ar do escapamento dos carros. Exatamente. Agora imagina você fazer isso com o rio. Do lado de um rio, protegido pela mata ciliar, é algo fora de série. Excelente. Tá? É um projeto que realmente promete. Agora, uma outra área também que eu penso que Foz explora pouco, é ali no próprio rio Paraná, que é o que está no fundo da Vila Portes. Isso. Aquela avenidona que tem ali embaixo, aquela beira-rio ali. Gente, eu assim, não sei se é porque eu morei no Rio, né? E você tem calçadão na praia, caraca, você aproveita ali. Exato. A natureza, né? A orla. E a gente tem a orla, né? Então a gente tem aqui um rio lindo e a gente tem só uma estrada que facilita você chegar na Vila Portes, mas você não tem uma passarela ali, você não tem, sabe, poderia ter quiosques ali, eu não sei, ó, já fica a dica aí para um próximo para vocês, porque eu vejo aquela região assim, tudo bem, você não pode tirar a mata dali, mas dá para fazer alguma coisa, sabe, Sim. Preservando, mas que seja assim, um ponto turístico também para a pessoa olhar, né, ficar ali, fazer caminhadas, aproveitar aquela natureza toda, ou seja, ainda tem lugares a serem explorados aqui, né? Tem, e uma coisa que é bacana falar, já que você tocou nesse assunto, o projeto Beira Foz é justamente a ocupação dessa margem para poder devolver o já rio. Existe esse projeto? Existe, o Beira Foz é um projeto antigo. Mas isso não tem nada a ver com a Uniamérica? Não, esse projeto, inclusive, ele foi desenvolvido dentro da UDC, por professores da UDC na ocasião. Outra universidade. Exato, né? Outra universidade aqui da cidade, foi um projeto muito bacana, foi desenvolvido lá e infelizmente, assim, é um projeto que ainda está patinando, tá? Eu imagino, é uma operação urbana consorciada, ele caminhou bastante depois que a UDC deu as primeiras ideias, mas ele está parado hoje, tá? É um projeto que precisa ser reiniciado. Só que esse projeto do Parque Linear do Boici, numa das apresentações para a agência, eu acho que foi até na agência francesa, o prefeito falou assim, não dá para o Parque Linear do Boici dar a volta até a foz do rio Monjolo. E aí a gente fez um estudo e viu que dá perfeitamente, e o Reinventando Foz vai contemplar isso. Ali onde era a antiga Caixa Econômica, na Baixada da JK, da terceira pista, você que está nos ouvindo, quando passar por ali, observa do lado direito de quem desce, né? Tem um muro grande, né? Tinha um famoso, esqueci o nome agora, mas tem um muro grande, tem uma mata. Ali é a foz do Rio Monjolo, que é uma cascata muito bonita. A ideia do Reinventando Foz é uma ideia que surgiu do prefeito, e a prefeitura levou isso adiante, foi depois de nós terminarmos o projeto. Ali vai ser feita uma praça de acesso à foz do Monjolo, que é o acesso ao Rio Paraná. E está a mais ou menos 800 metros do início do Parque Linear do Boici. Então esse projeto ele tem tudo para ser o início da reapropriação da orla do Rio Paraná. Então, assim, nós perdemos o contato com o rio por conta da opção pelo automóvel. O rio deixou de ser o nosso principal meio de locomoção, né? A gente parou de usar os barcos e a sociedade literalmente deu as costas para o rio. E agora a gente precisa se reapropriar dessa paisagem que é muito bacana.
entende? Nós temos o Rio Paraná, o Rio Iguaçu, com um potencial fantástico para esportes, para lazer, e que não está sendo utilizado. Então, ali naquela baixada, vai ter o início do projeto destes parques lineares, né? Porque o Reinventando Foz, ele transcende, não é só o Boici, e vai marcar o início dessa reapropriação. Poxa, é uma reurbanização na cidade, né? É uma grande reurbanização. Você que tá pegar a a caminho. característica da cidade, que é a natureza, né? A gente pode pensar assim, você pensa em Foz, você pensa o quê? Cataratas, né? É o quê? É um mundo de natureza, né? E você explorar isso em outras áreas, ou seja, aí sim a cidade vai estar fazendo jus, né? Exatamente. A ser uma cidade da natureza. O Rio Boici é o rio do nosso quintal. O Rio Iguaçu é um rio, assim, o Iguaçu e o Paraná são rios internacionais, né? O Rio Boici é o rio do nosso quintal, então a gente precisa fazer o dever de casa. Poxa, que bacana. Olha, Alexandre, muitíssimo obrigada, foi excelente. A gente agradece também a Silvia, a gente quer dizer que a Juliana Medeiros está aqui nos acompanhando, tá? Um oi aí para Juliana. E tem alguma coisa que você queira aí deixar de mensagem final para a população, para quem, né, tem interesse de participar? O que você pode finalizar aí para a gente? Olha, eu gostaria de, assim, sempre frisar a nossa gratidão, né, à prefeitura por passar um problema para a Uniamérica, por essa confiança depositada na Uniamérica. A nossa gratidão é porque a gente aprendeu muito, eu aprendi muito. Entende? Então, assim, eu conheci o Rio Boici, eu não conhecia, foi a partir disso tudo. Então, a nossa metodologia de ensino, a gente aprende fazendo, e não é só o aluno que aprende, o professor aprende também, e eu aprendi bastante. E isso a gente tem uma enorme gratidão. Então, para quem está nos acompanhando, tem interesse de participar disso, tá? De alguma maneira, esse movimento ele vai continuar, a gente vai lançar um outro livro agora com o projeto. Quem quiser pode enviar um e-mail para arquitetura@uniamerica.br. Se quiser mandar alguma contribuição, sugestão, esse e-mail vai para esse grupo que a gente participa de coordenadores de outras instituições, para que a gente possa dar continuidade. Porque a prefeitura ela pegou o bastão da Uniamérica, foi adiante, e agora a prefeitura vai passar o bastão para uma empresa que vai fazer o projeto e execução, só que tanto a academia, as ONGs, a própria prefeitura, nós temos que continuar fazendo a regulação disso, para que o projeto efetivamente seja participativo e fique com a nossa cara, com a cara do cidadão aqui da nossa região. Gente, então, olha, o e-mail, para quem tiver interesse, tá no Facebook da RCI. A gente agradece, assim, imensamente a participação de vocês. E, assim, espera pelo próximo livro. Gente, eu não falei, mas esse livro foi lançado na semana passada. Então, a gente tem aí, um lançamento mesmo, né, aqui de Foz do Iguaçu, da Uniamérica. E a gente espera pelos próximos. Okay. E que novos projetos tão bacanas quanto esses, né, que venham, né? É isso aí, a gente está à disposição, agradecer o convite por vir aqui, um grande abraço a todos os ouvintes da RCI. E a gente volta na sexta-feira que vem com mais Entre Livros. Até lá! Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.